Boa tarde. Eu estou mandando um convite aqui para a Bárbara. Olá, E aí? tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente que está aí por aí assistindo a gente. Bora ver o povo entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Bárbara, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Então vamos lá, né? 5 horas, o horário da nossa live, para a gente não atrasar muito. A live vai ficar salva aqui. Então, quem quiser assistir no momento, fique à vontade. Bom, eu sou Nicole Fernandes, sou integrante aqui do Laboratório de Estudos de Gênero, sou assistente social e atuo politicamente no movimento feminista, com ênfase na participação de mulheres e pessoas negras na política, pelo direito das mulheres e contra a violência de gênero. E eu desejo a todos vocês uma boa tarde e é um prazer estar aqui dividindo essa live com a Bárbara, que é amiga aí de longa data. E eu vou pedir agora para a Bárbara se apresentar para a gente. Boa tarde, gente. Eu, no caso, sou graduanda em História, também sou dos movimentos sociais. Eu faço parte do Fórum de Juventude Negra do Amazonas e a gente sempre se esbarra, né, Nicole, nas militâncias da vida. Eu tenho interesse em história do Brasil, história do Amazonas, história oral, questões raciais e identidade negra. Então é nisso que eu foco nas minhas pesquisas até o momento, né? É isto. Que massa! Então eu vou falar um pouco para vocês qual é a proposta dessa live, essa e outras que virão aí ainda pelo mês de novembro. E provavelmente, né, nós estaremos estruturando ainda um pouco mais isso pelo restante do ano seguinte. Então a gente vai estar trazendo um pouco mais de conteúdo para cá. Mais especificamente, novembro é um mês muito importante para a comunidade negra. É um mês que, para a gente, é mais um mês de nos reconhecermos, afirmarmos nossa identidade, nossa ancestralidade, nos fortalecermos enquanto comunidade. E pensando nisso tudo, a gente resolveu trazer para cá, para o Instagram do Laboratório de Estudos de Gênero, lives com essa temática voltada para o público negro, né, principalmente, mas para as pessoas não negras que estão aí participando, fiquem à vontade, aprendam também, e se puderem, enviem essa live para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem que são pessoas negras, ou para as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai interessar. Então é isso, a gente vai começar, e eu vou pedir agora, né, para a gente iniciar, para você, Bárbara, falar para a gente um pouco sobre a tua pesquisa, né, de TCC, de monografia, e também sobre o que você estuda, o que você trabalha, que eu sei também que está ligado diretamente a essa temática racial. Então, peço para que você agora apresente para a gente o que você estuda, sobre o que você trabalha, enfim. Fale um pouquinho para a gente. Nossa, eu tô aqui, eu não sei se eu tô mais nervosa ou se eu tô mais feliz, porque tem várias meninas, né, colegas, parceiras de jornada, tanto na vida de maquiadora, que isso aí eu vou falar um pouquinho também, como na vida de pesquisadora que estão aqui presentes. Eu tô muito feliz de ver a Lola, de ver a Mileide aqui, gente, passada. Então, né, do que se trata a minha pesquisa? Eu tinha uma inquietação que era de cunho pessoal, né, que era uma questão com a minha própria identidade, então como que eu cheguei nessa pesquisa. Eu tenho uma mãe de origem negra e um pai de origem indígena, e isso está visível, né, no meu fenótipo, no meu tom de pele e em tudo que compõe a minha estética. E dentro dos movimentos, né, eu lidei com muita gente que tinham problemas de identidade mesmo, de se identificar enquanto negros. E isso se dá de diversas formas, né? Se dá tanto por uma questão de que se declarar negro é um ato político e que quando você faz isso, você sofre as consequências das pessoas quererem invalidar isso, ou dela, não, você não é tão negro.
elas acham isso uma coisa negativa, então tem todo um conjunto de coisas que a gente abraça quando a gente se autodeclara negro. E eu via um conflito racial muito grande, das pessoas não sabendo se entender, não entendendo quem elas são. E isso é muito importante, porque no momento em que você se entende, você consegue definir o seu campo de atuação no mundo. O que você vai ser, o que você vai fazer, até onde você vai. É muito importante essa questão da própria identidade étnico-racial mesmo. E isso me inquietava dentro dos movimentos. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma relação com a questão da estética, porque o racismo, ele afeta especialmente a pessoa negra, porque ele define pelo que ele está vendo, pela característica do fenótipo, pelo tom de pele. E o TCC ele surgiu numa tentativa de investigar esses processos racistas mesmo, destinados à estética, mas não necessariamente só para evidenciar racismo, mas para evidenciar as figuras negras que eu via atuando dentro dos movimentos aqui em Manaus e que eram focadas em estética. E se tu for parar para prestar atenção, em Manaus surgiu, depois dos anos 2000, mas isso já é anterior, muitos salões de beleza voltados para cabelos crespos e cacheados, e isso foi um boom que afetou, na verdade, todo o Brasil, e isso também chega aqui. Então, as pessoas começaram a fazer mais feiras e mais eventos voltados para um encrespamento do cabelo, para um empoderamento estético, né, de se reconhecer nisso. Muitas mulheres que eu conheço passaram por transição capilar dentro desse período dos 2000 para cá, e provavelmente a Nicole vai poder falar disso também. E aí, nisso, eu procurei investigar por como que esses movimentos estavam lidando com essa questão da estética e como a estética interfere no processo de autoconhecimento e de autodeclaração identitária também. Porque eu, por exemplo, eu não tenho cabelo crespo, não tenho cabelo cacheado, e para mim foi muito conflituoso o processo de me entender negra. Aqui no Amazonas acontece muito isso, de as pessoas não saberem o que elas são. Às vezes a pessoa é indígena, mas ela não é aldeada e ela não se reconhece. E aí, N coisas acontecem relacionadas a isso. E aí eu trabalhei com duas mulheres negras daqui da cidade, uma que criou o primeiro salão voltado para a estética negra, aqui, voltado para tranças, que é o salão da Marli Paixão, hoje conhecido como Estúdio Tranças Afro Manaus. Hoje está tá sendo cuidado pelas filhas dela, hoje ela é psicóloga. E no processo da monografia ela conta toda a história de como que ela chegou ao salão e de como que ela saiu também, porque foi de conviver com as dores dessas mulheres enquanto ela trançava o cabelo delas, que ela decidiu ser psicóloga. Então, tudo na vida da Marli vai levar ela a essa trajetória, e isso está completamente ligado à forma como ela interagia com a estética dela. E também a outra que eu entrevistei também foi a Jéssica Dandara, que é uma militante do movimento negro, ela também é formada em letras, para quem não conhece, e ela tem um trabalho que ela foi a idealizadora do Encrespa Geral aqui. É um evento que já tem praticamente tradição na cidade, todos os anos tem que ter. A pandemia deu uma afetada, mas ainda teve uma produção online delas, né, da galera do Encrespa. E mais um trabalho com estética que a gente tem, né, na nossa cidade, voltado para valorizar a estética negra e também para fazer discussões políticas, que a Jéssica costumava dizer até assim para mim, né, no particular, que era um trunfo chamar para o Encrespa para falar de cabelo, e lá a gente falava de racismo, e lá a gente falava de movimento, e lá a gente agregava outras pessoas. Então, eu vi que isso estava muito aliado e isso me inquietava como pesquisadora, né, e também pelo meu lugar, né, de onde eu venho. Então eu fui investigar sobre isso e a estética se mostrou extremamente importante no processo de construção identitária aqui, né? É isso, acho que de resumo da ópera. Mas é importante, né? O intuito também dessa programação de novembro aqui pelo laboratório é também
trazer as pessoas negras, não só no período de novembro, né, mas no restante do ano, sobre o que essas pessoas estão pesquisando, porque o pesquisador, né, e pessoas negras não falam só de racismo, a gente fala de muitas coisas. Eu falo de política, falo de violência, você fala de estética, também fala de racismo, mas assim, o racismo é uma ponta daquilo que a gente fala, né? As pessoas acabam reduzindo, às vezes, resumindo a gente a racismo. Então, vai lá, vem live para falar de racismo. Então, a ideia de estar trazendo essas lives é justamente para dar uma quebrada né, nesse costume das pessoas, né, de chamarem a gente para apenas para falar de racismo. Então, a gente está aqui para falar também daquilo que a gente estuda, porque então, essa semana, aliás, vocês vão conhecer os pesquisadores negros daqui do Laboratório de Estudos de Gênero, então fiquem atentos aí no nosso feed. Não esqueçam de mandar essa live aqui para as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo assunto. E aproveitando que o que a Bárbara estava dizendo, né, eu conheço o Increspo foi assim muito importante também, né, para minha formação e para esse meu processo de tornar-se negra, porque eu gosto muito eu também compreendo muito esse conceito de que a gente se torna mesmo negra, é um processo de se reconhecer. Eu lembro que o período que eu conheci a Bárbara, eu ainda estava num processo de o que eu sou. Mas eu sou negra, mas será que eu realmente me encaixo nesse grupo? Enfim, é porque realmente a gente passa por um processo de embranquecimento da nossa cultura, de tudo, absolutamente tudo em nós, que se torna muito difícil você conseguir se encontrar e se perceber como uma mulher negra. Então, assim, apesar de na minha vida, guardando aí o meu tom de pele, que é um tom de pele mais claro, né? Os meus traços, a gente passa por situações de racismo durante toda a vida e a gente não percebe isso, às vezes de forma, porque às vezes o racismo é muito velado, mas às vezes ele é escancarado. E mesmo assim a gente ainda fica se perguntando sobre a nossa identidade. Então, a gente tem um processo de formação de identidade que para mim também foi muito difícil. Mas assim, foi um processo legal. Eu digo que foi legal porque eu encontrei muita gente nesse caminho. Uma delas foi a Bárbara, encontrei a Dandara também, que foi fundamental nesse meu processo. As meninas do coletivo feminista Baré, que hoje é banzeiro feminista. Então, foram pessoas assim que com esses projetos me ajudaram e ajudaram muitas outras pessoas a se reconhecerem, se identificarem e também criarem vínculos com maior vínculo com essa comunidade negra, né? Eu fico muito triste por conta da pandemia e a pandemia ter conseguido fazer essa pausa, infelizmente, nos nossos eventos voltados para a negritude, inclusive o Increspa, mas eu espero que logo nós tenhamos mais Increspas por aí. Então conheça, inclusive, o Increspa, gente, é uma proposta nacional, inclusive, é muito, muito massa. A gente não fala só de cabelo, né? Fala de tudo mesmo. Mas já que a gente está aqui comentando sobre essa questão da identidade, da nossa formação enquanto pessoas negras, eu queria que você falasse agora, Bárbara, porque eu sei que também faz parte do seu estudo, existe um discurso histórico de invisibilização do povo negro aqui no Amazonas, né? E você já trouxe um pouco isso na sua fala. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. O que acontece, né? Basicamente, quando se pergunta sobre escravidão no Amazonas ou escravidão na Amazônia, pouco se fala sobre isso, ou pouco se conhece a ideia que existe ainda muito generalizada, né? Que foi disseminada há muito tempo e é reproduzida hoje, de que não houve escravidão no Amazonas, que essa presença negra no Amazonas ela é muito inexpressiva, então ela não tem negros aqui, é um gato pingado aqui, um gato pingado ali, não é nada relevante o suficiente. E apesar disso já ter sido desmentido por vários historiadores, a gente tem o trabalho da Patrícia Sampaio, que é um marco, a obra O Fim do Silêncio. Eu tenho a edição de 2011 aqui. A Sampaio, basicamente, esse livro é uma organização ela organizou, mas são vários pesquisadores, antropólogos, historiadores, gente de várias áreas, com trabalhos voltados para questões de pessoas negras. A Patrícia em si, ela vai falar sobre escravidão aqui, e aí ela vai falar da Alexandrina, que inclusive deu nome a um coletivo aqui em Manaus.
Então, já existe uma narrativa, né, hegemônica de invisibilização e ela já foi desmentida, mas infelizmente ela continua atuando no imaginário da população. Essa que é a real. O que as pessoas entendem, né? E isso eu encarei não só na vida como pesquisadora, mas também como maquiadora, né? De eu chegar numa loja e falar assim com a pessoa, falar do meu trabalho como maquiadora, e a pessoa dizer assim, ah, mas não tem negro aqui, só tem índio, e ainda nesses termos. Mas ao mesmo tempo, eu pergunto, quando essa pessoa vai olhar ao redor dela, ela também não enxerga esse tal desse índio. Ou seja, ao mesmo tempo que ela diz que não tem negro porque não tem índio, ela não enxerga nenhum dos dois. É uma população que ela não se vê, ela não se enxerga. Tá na cara, literalmente, da pessoa, mas ela se olha no espelho. O mito do Narciso é ao contrário. Ela se olha no espelho e não se vê. Ela não se vê. E a gente tem vários trabalhos sobre isso no campo da historiografia mesmo, né? Como o da Sampaio, que eu acabei de falar. A gente tem do Salles, do Gomes, do Luiz Balcari, inclusive, que é Mocambeiros e Cabanos, falando sobre a presença negra aqui em meados do século XVIII para o XIX. Então, existe essa narrativa, infelizmente, e ela acaba ultrapassou o tempo a esse nível, das pessoas olharem e dizerem que não existe. E é engraçado que isso aparece nos discursos das minhas entrevistadas, né? Eu trabalhei com história oral de vida, então elas vão contar um pouco da trajetória delas dentro dessa metodologia de pesquisa. E aí eu foco em questões muito específicas também voltadas para a identidade delas e para a estética delas, como isso interferiu. Será? Eu leio agora ou eu continuo? Eu acho que a gente pode continuar e aí, no intervalo entre uma pergunta e outra, a gente lê os comentários. Então, a gente comentem, tá? Aqui é um lugar também pra gente estar trocando essas nossas Pra narrativas. gente interagir. A Mileide, eu acompanho o processo de construção de identidade dela. Então, a gente tem essa rede, né, que a gente vai se ajudando entre nós, assim. E como professora também de maquiagem, eu já tive alunas indígenas em sala, alunas negras em sala, e que durante o processo da maquiagem e durante o processo desse se olhar no espelho literalmente, e tendo uma professora chatinha, né, elas começaram a olhar com mais carinho para alguns traços que são tidos como feios, querendo ou não. E tudo isso na pesquisa eu vou conversar, vou dialogar também sobre a questão de como a negritude ela não perpassa só a cor da pele, como ela também não vai perpassar só a coisa do cabelo, como ela perpassa diversas coisas ligadas à estética, e isso implica corpo, cabelo e rosto. Há relatos da Jéssica falando sobre uma negação da beleza do rosto dela, ela depois de assumir já o cabelo, e mesmo antes, ela vai falar sobre isso já na monografia. Ela vai falar sobre a questão dos traços mais negroides e de como isso é rechaçado. E aí, no campo da estética, a gente tem uma estética muito racista, né? Falando do mundo da beleza, em que automaticamente a pessoa olha para um nariz grosso, ela quer afinar, ela nem te pergunta se tu quer, ela já pressupõe que é feio e que tem que ser afinado. Então, é uma política de embranquecimento que ainda continua, né? Um apego em você não ser você. Você só é bonito se você for o mais próximo do ideal de brancura e de eurocentrismo, e sempre aquele mesmo ideal, apesar de hoje a gente ter pessoas como Camila De Lucas aí fazendo campanhas para marcas grandes, gente como a da Mata Makeup, gente, né, desse meio que fala de beauty, né, dentro da internet, ainda assim esse padrão ele tá nas mínimas coisas, no afinar do nariz ali, em algumas mulheres terem dificuldade de usar o batom delas vermelho porque a boca é grande, e aí a pessoa fala, a boca é bonita, o bocão é bonito, depende em que corpo ela está, tem essa questão, porque a boca é bonita na Kardashian, mas em mim eu ouço outros tipos de comentários. Então,
tudo isso, esse universo que trata a estética e que envolve rosto, cabelo, tom de pele, né? A gente sendo negra de pele clara, né, Nicole? As pessoas às vezes acham que a gente não passa por nada. Eu gostaria de não passar por nada. Mas passamos. Porque uma coisa que um amigo meu, negro, inclusive, disse pra mim, ele disse que o racista sempre sabe quem é negro, né? Então, independente da tonalidade da pele, o racista sempre sabe quem é negro. Ele sabe identificar muito bem. E Eu aí, digo no que meio... Pode falar, amiga. Sueli, Neuza, todas já diziam pra gente há muito tempo, já dizem pra gente há muito tempo que a gente nós somos os únicos que ficam nesse questionamento de será que eu sou negro ou não, porque o branco, o não negro, enfim, ele sabe muito bem o que nós somos e como direcionar o ódio deles pra gente. Então, assim, é por isso que é importante esse tipo de live e esse tipo de encontro, porque a gente consegue se fortalecer aqui nessas narrativas. Você estava falando agora de afinar o rosto. Quantas vezes eu já passei por mão de maquiadoras que já vinham tacando o contorno. Aqui não vamos afinar aqui, mas moça, eu não quero afinar nada, eu não quero afinar meu nariz. Ou então, o ensino da maquiagem para os olhos, sempre funcional para aquele olhão, e aí a gente fica assim, pô, as mulheres da região amazônica, boa parte delas, têm os olhos pequenininhos, as pálpebras pequenininhas, caídas, não tem espaço para tudo aquilo, e aí a gente fica se perguntando, é feio, será? Por que será que eu tenho essa estética? Então, assim, uma pessoa que me ajudou a entender isso foi você, né? Explicando da onde vem esses nossos olhos muito pequenininhos. E aí a gente fica nessa... o Amazonas, ele é um lugar em que as pessoas, assim, são negras, são indígenas e expressam isso, assim, muito forte no seu corpo. Eu estava lendo o teu artigo... E eu achei muito interessante, e um dos momentos, né, das falas da Dandara, e que você também faz um ponto, e que as pessoas negras de pele clara têm a sua identidade questionada, e as pessoas retintas, né, as pessoas pretas, têm a sua territorialidade questionada. Então, uma pessoa retinta, ela sempre é perguntada se ela é daqui, se ela não é da Bahia, ou então vem aquele questionamento, nossa, mas tem negro no Amazonas? Mas não tem só indígena, né? Quem dera falar assim, não com indígena. E ó, o relato da Milady. Eu passei 20 e poucos anos não me vendo como uma mulher com traços indígenas. Né? E aí a pessoa às vezes vai tentar fazer algo nela mesma, e aí aquilo acaba não cabendo nela. Porque não foi pensado para ela, né? E aí, falando desse trecho, eu tenho esse trecho da Jéssica aqui, eu vou ler ele rapidinho pra gente se situar, né? Porque a gente tá falando de um tudo, gente, é um bate-papo geralzão, né? Tanto da pesquisa quanto da. Eu vou parar, eu juro que eu vou parar de desvencilhar a maquiadora da pesquisadora, porque elas são uma pessoa só. Sim. Então, eu vou parar com isso, até porque o que me levou a me tornar maquiadora, especializar em pele negra e tudo mais, foi os meus processos também, né? Então, não tem como eu fugir disso. Eu vou ler só esse trecho aqui, ó. Ao questionarmos Jéssica sobre a importância do empoderamento estético por meio da valorização do corpo e cabelo dentro do contexto manauara, ela diz assim: então, a gente vive num lugar, né, que como já cantou a pedra Patrícia Sampaio, que a Jéssica é estudada também, querida, no Fim do Silêncio, e não sozinha, porque o livro não é dela, né, tem vários artigos, é um lugar onde tem uma invisibilidade muito grande. O racismo aqui, ele é muito violento. O racismo, ele é violento, mas assim, num lugar assim, de invisibilidade tão grande, que trata como se as pessoas negras não existissem, é importante fazer essa discussão da estética, principalmente da maneira como foi feito no Increspo. E aí ela fala sobre a questão de ser uma mulher negra no contexto amazonense, ela fala assim: olha, Sueli Carneiro fala que ser uma mulher negra é viver uma asfixia social, porque a gente passa por racismo e machismo, né? E aqui em Manaus, aí ela faz uma pausa, aí ela fala, é punk, né? Porque é sempre como se a gente vivesse num não lugar. As pessoas olham e não se identificam como negras. As pessoas acham que elas são moreninhas, cor de jambo, sei lá o quê. E aí, quando vê você com os traços expressivos, elas negam a identidade de quem tem pele mais clara e quem é de fora nega a sua territorialidade. As pessoas sempre agem como se a gente não fosse daqui. Isso é muito recorrente.
Eu ouço isso sempre das minhas colegas, assim. Seja na academia, seja na hora que eu estou atendendo alguém como maquiadora, não importa onde eu esteja, se tem pessoas negras, rola esse tipo de discurso que apareceu na fala da Jéssica, inclusive. Eu acho interessante, né, que a gente está falando agora dessa questão mais estética em si. E você estava falando de afinar, de batons, né? Porque tem também essa muito profundo, muito marcada no Brasil essa ideia de que mulheres negras não ficam boas com batom X ou batom Y, então aquilo ali não foi feito para você, então e quando você resolve usar, você é hipersexualizada. Sim, Então você é erotizada de formas assim diversas e isso acaba atingindo a gente de forma muito profunda, né? Porque a gente acaba às vezes criando uma estratégia de sobreviver a essa violência, se escondendo, se apagando, deixando de usar, é para evitar mesmo de ser interpelada dessa forma, sendo assediada mesmo. Então, é fundamental esse papo e que a gente possa realmente trazer luz um pouco, né, para essa questão, porque eu acho que todo mundo que é negro nessa cidade já percebeu que isso acontece e às vezes nunca falou sobre isso, talvez, com alguém assim de forma mais sistematizada, né? A importância também de nós termos pessoas negras estudando e trazendo esse debate. E eu digo pessoas negras, porque nós temos também pesquisadores que não são negros e que trazem um pouco de luz sobre esse assunto, mas é fundamental que pessoas negras estejam falando dessa vivência. É importante que a gente tem voz, a gente também é pesquisador, a gente também escreve, então a gente precisa estar trazendo isso para esse espaço. Então, já que a gente está aqui falando de estética, eu queria te perguntar qual é a importância, então, do empoderamento estético? então, né? Aí eu lembro muito do que as minhas fontes me falaram, né? A Jéssica e a Marli. A Jéssica, ela faz, eu não tenho agora aqui, eu não vou caçar, né? Porque não vai dar tempo de fazer isso, mas ela fala muito sobre o empoderamento estético vazio. Que não se trata necessariamente de, ai, vamos bater cabelo agora, enquanto o sangue jorra de um lado, enquanto o encarceramento em massa aumenta. E a gente está ali falando que tá bonita. Então, ela politiza muito essa estética e essa discussão. E isso é uma coisa que eu aprendi com essa fonte, né? Esse é o barato da história oral também, é que elas me ajudaram a construir, querendo ou não, a não só analisar a fala delas, mas a construir a forma como eu ia levar esse trabalho também, a partir do que elas concebiam sobre a coisa. E não só a partir, não é só os autores que eu tenho ali como bibliografia que colaboraram nisso, elas também são autoras junto. E é importante, eu não sei se eu gosto muito da coisa do empoderamento estético, acho que está muito banalizado, né? E muitos termos, muitos conceitos que rendem 2, 3, 4 livros estão muito banalizados. Lugar de fala, representatividade, que é uma coisa um pouco problemática e deveria ser dialogada, empoderamento estético, porque a gente tem que ter noção que a gente vive numa sociedade que é capitalista e que ela visa o lucro e que ela vai pegar todas as nossas demandas como movimento social ou como, né, como público no geral e vai capitalizar isso. Então, é muito complicado para mim falar sobre isso. É importante o quê? A gente olhar com carinho para a gente enquanto sujeitos negros. O racismo inculcou na nossa cabeça que tudo na gente é feio ou é ruim ou é inferior. E eu não falo isso das vozes da minha cabeça, eu tenho como embasar isso, né? Não é fonte Times New Roman, não. Aí eu indico agora os livros ou só. Não, vou só indicar o que. Não, eu acho que a gente Tá bom. pode O fazer único que eu assim. vou falar logo é o Sem Perder a Raiz, que é esse livro aqui, da Nilma Lino Gomes, e ela faz uma discussão muito boa sobre como foram inculcados essas noções de belo, né? Porque o que é belo é relativo, e quando a gente vive numa sociedade que ela é
basicamente ela superioriza a figura do que é branco e do que é eurocêntrico e tudo isso, ela consequentemente acaba colocando os que não têm essas características num lugar de inferioridade. Então, o que é importante, né, enquanto sujeitos negros, é quebrar o ciclo do auto-ódio mesmo, né? Eu não sei se isso seria empoderar, mas olhar com carinho para si mesmo, né? Pensando a sua estética. Algumas coisas que eu converso no particular com algumas seguidoras ou com algumas colegas de curso é sobre entender que os teus traços são o resquício dos teus ancestrais na tua cara. Então, a pessoa pode nunca ter conhecido teu avô que tinha esse nariz ou a tua avó, mas ele tá aí. Então, teu avô ou a tua avó, essas pessoas que vieram antes de você estão aí de alguma forma na sua carinha. Esse cabelo aqui é da minha avó indígena. Então, é uma herança dela. Esse nariz é de onde? É do papai? É da mamãe? Não sei. Mas, que os dois é uma mescla louca. Mas, e quando eu sorrio, ele abre, isso era um grande problema, ó, que ele abre, eu achava isso horrível antes, agora eu acho tudo. É um processão, né? E o que é importante, falando de estética, é você se olhar com carinho e você. Uma coisa que eu falo sempre pra galera: segue pessoas que se pareçam contigo, consuma de pessoas que pareçam contigo, porque isso vai ajudando a tirar essa mentalidade de auto-ódio mesmo, porque a gente não percebe, mas ela existe. Ela está aí. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, porque nas últimas semanas a gente tem visto massivamente as pessoas falando bem mais, né, sobre essa questão de quem você segue. É uma pessoa que, por exemplo, traz um conteúdo que realmente é um conteúdo que agrega, é um conteúdo que te fortalece, por exemplo, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa indígena, é um conteúdo que, por exemplo, faz você se sentir valorizada. A gente consome ou é direcionado, até porque o Instagram também tem uma métrica muito racista, a gente é direcionado a estar sempre vendo, curtindo pessoas magras, pessoas brancas, pessoas de cabelos claros, pessoas que têm os lábios muito fininhos, o nariz muito afiladinho. Então a gente começa, né, de seguir um padrão e você, como você não se vê, não se vê, não se vê, e realmente cria um ciclo de auto-ódio, e quebrar esse ciclo tem sido muito importante. Inclusive, é um ciclo que eu continuo fazendo até hoje. De vez em quando eu estou tirando algum Instagram que aparece, assim, mas foi fundamental essa girada de chave de, por exemplo, estar acompanhando pessoas que estejam falando sobre essa temática racial, estar acompanhando pessoas, por exemplo, maquiadores que fazem maquiagem para pele negra, autores, músicos. Hoje, por exemplo, um dia desse eu estava conversando com os amigos, eu falei, cara, hoje, se você me perguntar quem são os músicos, os maquiadores, as pessoas brancas que eu acompanho, eu acho que eu consigo contar nos dedos. Há um tempo atrás, isso não era assim. Há um tempo atrás, eu poderia contar nos dedos quem eram os negros que eu seguia, ou acompanhava o trabalho, ou pelo menos a perceber. Então, assim, a partir do momento que você consegue dar essa girada de chave, nada mais é igual. Hoje, por exemplo, você não consegue, eu não, pelo menos não consigo olhar para os espaços de poder e não ver que não tem mulheres ou ver que não tem pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, não dá mais. Então, é fundamental a gente fazer esse processo de criar uma rede que seja de fortalecimento mesmo. Talvez a palavra mais interessante que empoderamento é fortalecimento. Sim. Ou o termo que hoje estão usando muito, né? Claro, não seria um fortalecimento, né, sobre essa estética, mas é um fortalecimento enquanto comunidade, que é o aquilombamento, né? Eu espero que não esvazie o sentido dessa palavra também. Porque, como você bem disse, hoje nós estamos tendo um esvaziamento do sentido de lugar de fala, de empoderamento, de representatividade, e tantos outros termos que surgiram que a gente fica assim com dificuldade de conseguir trazer alguns questionamentos, porque as pessoas, por exemplo, hoje a gente vai falar, vou falar dessas questões, porque é o lugar de fala, tá, mano, mas o que é lugar de fala? Aí a pessoa vai falar o que é lugar de fala, ela vai achar que é o momento em que ela tem que silenciar todo mundo para só ela falar. Ou, por exemplo, a representatividade, não, porque basta ser mulher ou ser uma pessoa negra e estar lá, não. Vejamos aí o que nós temos em São Paulo, por exemplo, uma pessoa negra que
é totalmente contra as pessoas negras, assim. Ou na Fundação Palmares, uma pessoa retinta que é anti-povo, anti-negro, assim, é surreal. Então, assim, representatividade por representatividade pra gente não importa. Então, assim, que bom que a gente tá falando sobre isso, né? E, cara, passa muito rápido o tempo, né? Assim, a nossa Eu live tenho começou, uma lição já. passa super rápido. Eu queria, assim, né, aproveitando que a gente já está finalizando aqui o percurso, e te perguntar, assim, como foi o teu processo para te construir, se construir enquanto mulher negra, né? Como foi essa construção? Eu ainda tô nele. Eu ainda tô nele, porque de outro lado eu tenho as minhas origens indígenas, que eu tenho que olhar mais para elas. E eu lembro que eu dialoguei isso até com uma professora da pós, assim. Ela falou: olha, dá para ser racialmente negro e etnicamente indígena. Aí eu fiquei, oi? E aí ela me mandou um artigo sobre. Então eu ainda estou nesse processo, mas eu entendia que eu sofria coisas quando era mais nova, mas eu nunca que ia assimilar isso a nada ligado à questão racial. Nunca que eu ia pensar que era racismo. A minha mãe é uma mulher negra de pele mais escura e ela também não me lia negra, por eu ser clara. E ela passou muito por um processo de invalidarem que ela era minha mãe, porque ela tinha a pele mais escura e eu tinha a pele muito clara quando era mais nova. E aí ela perguntavam se ela era empregada, a babá. Então, isso com certeza machucou muito ela também. Desculpa aí, mãe, te expor, mas a gente se expõe. E, mas eu acho que ela fala disso de boa, acho que ela é muito desprendida também. E nesse processo, ela não me enxergava enquanto negra. Mas o racismo enxergava, só que a gente não tinha esse olhar, nem eu nem ela. Eu fui entender esses processos quando eu entrei na universidade, quando eu vi os professores sendo racistas comigo, quando eu passei por processos de. Parecia alguns professores, não vou citar nomes de ninguém, evidentemente, mas parecia a senhorita Murelo, sabe? De, ai, você conseguiu, nossa! Nossa, você que fez! Sim, gente, a gente passa por essas situações. Então, a faculdade foi uma aula nesse sentido. Foi quando eu entendi o meu lugar. Porque quando eu olhava para aqueles professores e eles olhavam para mim, eu era o outro. E nesse choque de alteridade aí, eu consegui me entender. Eu também andava, coincidentemente, a minha vida inteira eu andei mais com pessoas negras e indígenas sem perceber. Eu me relacionei amorosamente com pessoas negras a vida inteira e pessoas indígenas. Os meus heróis favoritos era Super Choque, era os personagens negros, né, que existia na época. Eu adorava ser a Tempestade e eu não notava que todos os meus valores e as minhas bonecas favoritas, a mamãe sempre me dava boneca preta. Então eu fui construindo minha vida toda, eu fui me relacionando com isso sem ter consciência, sem ter consciência. E a faculdade não foi da melhor forma, mas foi da forma que deu, acabou ensinando sobre isso, né? E o processo de conviver com outras pessoas negras mais politizadas que eu na época, dialogar. Quantas vezes algumas colegas me pararem, amiga, você não é branca, tipo, você é negra, e passar por esse processo. Então, e até hoje passo, porque eu ainda tenho questões que eu ainda estou analisando, né, nas minhas questões de identidade, né, por conta das questões indígenas também. Como ser esse ser, né, que está ali com essas duas coisas bem fortes na sua trajetória, né? Mas ao mesmo tempo não me reivindico parda de forma alguma, porque pardo não é nada, ele não é ninguém, ele não tem identidade. Essa que é a verdade. Ele não sabe quem ele é no mundo. Então o pardo não é um lugar que eu reivindico. Então eu me reivindico negra, né? Mas eu tenho consciência de que os meus traços, eles não são só negros, de que eu não tenho só... E eu sou uma negra do norte.
E é isso que as pessoas têm que entender. Negros no norte podem ter cabelos lisos, negros no norte podem ter cabelos ondulados, negros do norte vão ter pele escura, pele clara, indígenas no norte podem ter cabelos crespos, podem ser loiros, podem ser de pele clara. Aprender a não engessar o olhar sobre a estética do outro, especialmente quando esse outro é indígena ou negro. Essa leitura vai variar dependendo do lugar onde você está no Brasil, né? Tem gente que aqui não vai ser lida negra ou branca, mas no outro lugar é. Então, isso depende muito, e por isso que a gente está falando de uma negritude no norte, né? De uma estética do norte, uma estética daqui. É isso, meu Deus, não falo muito. E tem... Você tava falando isso, né? E, nossa, realmente, o tempo correu. Mas tudo que você estava falando aqui me fez lembrar também alguns processos que eu passei, porque eu também ainda estou me construindo negra e provavelmente farei isso até o fim da vida, né? Mas é fundamental, cada pedrinha, cada coisinha, cada texto, cada fala, assim, que vai fazendo a gente compreender que durante toda a nossa vida, provavelmente a gente foi cercada por pessoas negras, mas nunca parou para aquilo é uma pessoa negra, aquilo é uma pessoa indígena. E aí a gente, por exemplo, cresce, acaba reproduzindo falas de que eu não tinha pessoas, não tinha referências negras, não tinha pessoas negras. Eu lembro que uma vez eu cheguei a ouvir que eu não era filha do meu pai, porque meu pai é um homem branco. E eu ouvi isso do próprio. Não sabia que eu era filha dele porque eu era uma pessoa negra, assim como a minha mãe, né? Eu e minha mãe somos quase gêmeas. E aí foi importante isso, porque eu ouvi isso muito criança e depois eu encontrei com o movimento negro e compreendi que cara, a gente vive uma realidade no Brasil, no Amazonas, totalmente diferente do restante do Brasil. Com certeza a minha identidade ela vai ser questionada, por exemplo, no eixo sul e sudeste. Com certeza eu vou ser diminuída, eu vou ser silenciada, eu vou ser atravessada. Então, assim, é importante esse fortalecimento individual, mas esse fortalecimento coletivo, eu acho que é o importantíssimo, primordial. E aí a gente teve uma pergunta aqui que foi sobre empoderamento. Tá difícil de descer aqui. Qual seria o sentido adequado de empoderamento, né? Assim, a Bárbara pode responder isso, com certeza, mas eu, falando sobre empoderamento, eu costumo lembrar que o empoderamento que é vendido hoje e que é anunciado amplamente, ele é um empoderamento que parte da questão econômica, parte do individualismo, né? Você se empodera por você mesmo. E isso, para mim, para a comunidade, não existe. A gente não se empodera sozinho, a gente se empodera. Não, aliás, nosso empoderamento ele deve ser com os outros, ele é sempre coletivo. A nossa ocupação é coletiva, o nosso fortalecimento é coletivo, tudo nosso é coletivo. Só vai haver empoderamento, de fato, quando a coletividade estiver envolvida nisso, estiver se reconhecendo. É uma coisa assim que transcende essa individualidade, esse individualismo que o capitalismo impõe para a gente, que o capitalismo adora financiar, e principalmente alguns grupos feministas liberais utilizam muito, né, esse empoderamento de que você mesmo se empodere, se emancipe e faça por si. Então, a gente precisa pautar o empoderamento a partir dessa lógica coletiva, sempre coletivamente focando em todos e não só numa pessoa. Mas a Bárbara também pode falar. Não, aí eu só vou indicar leitura, no caso, sobre a questão do empoderamento. Na verdade, esse conceito de empoderamento, ele até a gente tem que parar para sentar para conversar sobre ele, mas eu indicaria, isso vem da raiz, na verdade, dos discursos e dos estudos do Michel Foucault, né, sobre as relações de poder. Então, é importante dar uma passeada lá antes para entender um pouquinho como ele vai, se conseguir entender, né, Mona? Porque o Foucault é tiro, porrada e bomba. E aí a gente lê o Foucault primeiro. E aí eu não sei se eu realmente gosto de aderir a essa coisa do empoderamento. Eu acho que por todo o esvaziamento que passou. E aí tem a Joyce Beth, né, discutindo esse conceito também na coleção Feminismos Plurais, né? Ela fala de empoderamento especificamente lá pensando
a questão negra. Aí eu vou dizer só para ter um cuidado, que é com esse universalismo de negro. Isso acontece muito com quem escreve fora do norte. E isso acontece muito em vários livros de pessoas renomadas, negros influentes no nosso país, né? Pesquisadores influentes, que quando vai falar, esquece que existe norte. Inclusive, eu tenho até coisas assim, questões com a própria Nilma. Quando eu fui lendo, eu fiquei mais amiga. Não é bem assim aqui, não, entendeu? Então, ler, mas reter essa crítica, essa pontinha aí de observar que a gente está falando de norte, que a gente está falando de Amazonas, e que esse negro vai ser diferente. Então, que se há algum empoderamento, esse empoderamento ele vai se dar de uma maneira diferenciada, dependendo de quem que a gente está falando. E é isso, eu indicaria o Foucault. Deixa eu só ver qual é o nome. Eu esqueci qual é o nome do livro, eu só lembro que é o autor agora. Tu sabe, né? É o Microfísica do Poder. Eu não sei se é nesse. É o Microfísica do Poder, né? Pode deixar também depois no comentário da live, né? As referências. Aliás, esse é o momento para você dizer as referências aí que estão te direcionando ultimamente. Gente, vamos lá, né? Vou falar dos historiadores, né? Que é o que eu acho que é interessante eu trazer. Esse livro aqui é o Tecnologia e Estética do Racismo. Ele é da historiadora Maria Bernadette Ramos Flores. Depois eu posto foto de cada um nos meus stories para ninguém ficar surtando. Esse livro, eu sou apaixonada por ele. Ela vai discutir a questão da estética especificamente, pensando eugenia, pensando as raízes disso, desse ato de olhar para o negro com esse olhar de inferiorização, de como esses traços vão ser problemáticos. Ela vai falar de um concurso de misses também, são vários artigos. E ela, especificamente, é a que eu mais indicaria, assim, no momento, pensando a questão da estética e racismo mesmo. Ela é fantástica, seria a minha indicação. Eu sou apaixonada por essa mulher. A outra também não menos importante, esse aqui é recente, lançou esse ano, é a História Social da Beleza Negra. Existe um livro de uma escritora chamada Amanda Braga, que é o História da Beleza Negra no Brasil. Eu já li a tese, mas eu não gostei muito da tese dela. Ela tem um livro publicado, gente, eu falo a verdade. Por qual motivo? Porque, como historiadores, a gente sabe que não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, não dá para eu falar de uma história da beleza negra no Brasil em todos os tempos, desde os primórdios até aqui. Sempre que o historiador vai trabalhar uma temporalidade, para que ele tenha profundidade no que ele discute, ele recorta. Tanto que o meu recorte é contemporâneo, é 2000 a 2019. A gente faz assim para ter profundidade, para que eu consiga investigar isso com cuidado. Quando eu coloco a história da beleza negra no Brasil, sem me atentar, que eu não vou dar conta disso, nem se eu fosse 10 mil pessoas, acaba caindo em discursos problemáticos. E aí, essa bonita aqui, que é a autora, a Giovana Xavier, ela é historiadora e ela pesquisa sobre beleza negra no Brasil, e relacionando isso com os Estados Unidos também. No caso, ela investiga as questões dos usos de cosméticos para branqueamento, como essas vendas aconteciam. Ela é fantástica e ela criou basicamente o conceito de beleza negra como um conceito para usar dentro da historiografia. Então, ela é fantástica. A Giovana, que é o Preta Doutora, se não me engano, o Instagram dela é Preta Doutora. Um dia que a Giovana... Bárbara, a gente vai precisar encerrar, porque senão a live cai, né? Inclusive, então, ela está querendo sair por conta do tempo. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode, você pode, assim que terminar a live, colocar nos comentários essas referências, inclusive, são maravilhosas. Se você quiser também fazer fotos dos seus livros e botar no seu story, você pode botar o laboratório, que aí a gente publica aqui, reposta aqui. Deixa pra gente o teu @, pessoal, e o profissional também. Faça aí a sua... Qual é esse aí? E finaliza também, né? Porque a gente já vai dando tchau por aqui. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, né, e que discutiu. Foi uma live bem aberta, bate-papozão mesmo. Então, vocês viram que tudo atravessou tanto a pessoa, né, quanto a pesquisadora, quanto a maquiadora. Então, nós somos isso aí, esse emaranhado de coisas.
E aí, quem quiser ler a monografia, inclusive, sobre a Jéssica, esse trabalho de história oral com a Marli, vocês podem me pedir que eu mando por e-mail. Em breve, eu acho que vai sair um artigo dele, que foi o que eu mandei na surdina para Nicole. Mas Tá aí muito bom, gente. tem a monografia, então vocês podem mandar. Vou te repassar meu e-mail para tu mandar para a galera me mandar também. Tá? E é isso, Vou gente. A gente subir, vai se falando pelas vou redes. subir Fala. no drive do laboratório também, se você permitir. Vou marcar o laboratório em tudo que eu for postar também. Mas é isso, gente. Muito obrigada de verdade. Eu estava nervosa, depois eu fiquei mais tranquila. E obrigada, Nicole, pelo convite. Obrigada pelo laboratório, pelo espaço, de verdade. De verdade mesmo. Bom, então, gente, muito obrigada, Bárbara, por aceitar o convite. Muito obrigada a todas, todos e todos que assistiram essa live. A live